Pegue sua Bíblia, por gentileza, nesse momento. Abra no livro de João, capítulo 6 de João. Quem achou, diga amém. Então, vocês estão craque mesmo. João, capítulo 6, a partir do versículo 7. João 6, a partir do versículo 47, a partir do versículo 47. Essa ministração tem como tema: crer no Senhor para ter a vida eterna. Diga comigo: crer no Senhor para ter a vida eterna. Aleluia. Versículo 47 de João 6. Em verdade vos digo: quem crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Ajuda-nos, capacita-nos, inspira-nos, nos dá sabedoria para ministrar os teus filhos, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, Jesus. Pode sentar, amados. Meus amados, nós hoje precisamos entender sobre esse detalhe muito importante de quem é ou o que é o sangue e a carne do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o pão vivo. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quando Ele diz: eu sou o pão da vida, Ele está dizendo: eu sou aquele que tenho vida permanente e transmito para você essa vida, através de você se alimentar em mim, ou seja, se aliançar comigo. Então, quando o Senhor diz aqui: quem crê tem a vida eterna, Ele está falando sobre obedecer. A obediência, ela é algo em que a nossa carne muitas vezes não quer pagar o preço, ou seja, nossa carne, ela luta para nós não termos uma vida de obediência. E nós precisamos entender que a nossa vida de obediência ao Senhor vem também de um trabalhar do Espírito Santo em nós. Enquanto você não nasce de novo, enquanto você não tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, você vai ter um pouco de dificuldade de vencer. Por que eu digo um pouco? Porque quem está no começo da fé vai precisar trabalhar, transformar, moldar a mente para obedecer a Cristo através de um conhecimento da palavra. Então, por isso eu digo um pouco. Por que um pouco? Porque o Espírito Santo, quando você recebe Jesus, ele entra em você e ele começa a boa obra. Quando ele começa a boa obra, há uma diferença entre aqueles que começam e aqueles que chegaram.
Quando o Espírito começa a boa obra, ele começa a moldar você. Quem chegou é aquele varão que chegou à estatura de um varão perfeito. Então é preciso a gente entender esse detalhe muito importante, que eu crie no Senhor. Eu tenho uma vida eterna, mas eu vou ter que começar a fazer um trabalho em mim. Esse trabalho vem através do trabalhar na minha carne, na minha vida. E às vezes você entra em choque, você entra em parafuso, como diz o dito popular, porque às vezes você está sentindo dificuldade de obedecer a Deus, e tem umas áreas da sua vida que você anda dando fora, você termina errando, você termina fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Então, já para você entender que o seu começo, ele é um começo em que o Espírito Santo pega na sua mão e vai te mostrando aos poucos. Por isso daí a importância de você congregar, por isso daí a importância de você estar nos cultos, por isso a importância de você andar na fé, com seus filhos na mesma fé. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou abrir uma parênteses aqui, eu já tive experiências em que pais que andavam na fé em um canto e os filhos na fé em outro lugar, ou seja, em uma igreja, os filhos congregavam porque gostavam daquela igreja, e os pais estavam em outra igreja, e eu vi esses filhos caminhar, e daqui a pouco se afastar dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eles não estavam comungando a mesma fé que o pai tem. Muitas vezes, às vezes você pode estar recebendo a palavra, o seu filho pode estar recebendo a palavra em outro lugar, e dificulta para você falar a mesma linguagem dele, a linguagem da fé. Porque muitas vezes, não, lá na igreja a gente recebeu, a gente crê desse jeito. E há uma dificuldade, só que você não pode forçar o seu filho a participar da mesma igreja. E nem o seu filho pode te forçar a participar da outra igreja. Agora, detalhe, é muito importante que você traga a sua família para junto de você. De você estar caminhando, falando a mesma linguagem. A Bíblia diz até que todos falemos a mesma coisa. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que, assim, chegou uma pessoa aqui para mim, veio lá de uma certa igreja e disse: pastor, meu filho quer ficar muito aqui nessa igreja. A gente fez um encontro com Deus, com certa igreja, e aí meu filho quer ficar aqui, porque olha, ele gostou muito do Senhor, ele gostou muito da pastora, ele gostou do pessoal aqui dessa igreja, e não sei o que. Eu disse: irmã, seu filho tem que ficar na sua igreja. Mas pastor, porque esse menino às vezes ele tem umas certas rebeliões dentro dele, ele às vezes age rebelde, e ele, sabe, aí eu não queria assim mexer com ele, e nessas questões da decisão dele. Eu digo: irmã, entenda uma coisa, passamos por um encontro com tal igreja, no encontro existe uma mudança de vida, como no encontro existe uma emoção também. Você precisa saber discernir isso, definir isso. E eu disse para ela: houve um quebrantamento, da nossa parte houve um trabalho de libertação sobre a vida do seu filho, porque o questionamento foi, porque ele está lá, e ele nunca houve essas questões de ele manifestar, e foi uma coisa muito pesada em cima dele. Eu disse: não se preocupe, o que houve foi uma manifestação do poder de Deus libertando ele, mas só que ele vai ser acompanhado aonde a senhora está, irmã. A senhora precisa estar junto com o seu filho, ele precisa estar debaixo dos seus olhos, a senhora precisa analisar, porque hoje ele se emociona, ele teve a libertação, ele viu algo que nunca tinha visto, mas ele, pela uma emoção, ele pode estar querendo ficar aqui na nossa igreja, mas o certo é ele ficar na igreja, aonde ele nasceu, junto com a senhora, junto com vocês. E isso foi trabalhoso, viu? Lembra, pastora? Várias vezes essa pessoa veio aqui, várias vezes ela veio com o filho, vieram até assistir cultos aqui, vieram família e tudo. Eu disse: irmãos, eu vou pedir a vocês, volte para a igreja de vocês. E quando eu falei acho que uma quinta vez mais ou menos, foi que a ficha caiu. Porque é preciso agir na mesma fé. É preciso todos estarem juntos. Então esse apoio é muito importante. É muito importante estar junto com o seu filho, a maturidade acontecendo, ele junto com você, no mesmo ministério. Porque
na nossa família, aconteceu muito isso. Essa coisa de alguém achar que a igreja A é a igreja B, a igreja C é a igreja dos eventos, que o vento passa. Diga ao seu vizinho, o vento passa. Os eventos passam. Agora a palavra do Senhor permanece, amado. Quando você está no lugar e escuta a palavra, aprenda a palavra do Senhor permanece em você. Então, nós vimos a família ser destruída, porque o fulano gostou de tal lugar, ciclano gostou de tal lugar, e até muitas vezes nossos pais, por falta de sabedoria, não se definiram onde ficar, e achavam bom num lugar, achavam bom em outro, e os filhos também. Então essa coisa de você querer ficar, sabe, atirando em todos os lados, amados, levado, como a Bíblia diz, por vários ventos de doutrinas, isso vai atrapalhar a sua fé, isso vai atrapalhar, sabe, seu coração, isso vai atrapalhar a sua visão espiritual. E quando a pessoa vem de debaixo de um trabalho de libertação, é que se tem que ter cuidado. Olha, tem gente que diz assim, graças a Deus eu nunca manifestei com um demônio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que você vai achar meio ruim agora. Pior do que manifestar, é você nunca ter manifestado com um espírito maligno, e a gente sabe que você é possesso por uma força maligna. Mas por que vocês sabem, pastor? Porque a gente vê em você um desvio de conduta. Você não tem firmeza. Você é uma pessoa sem firmeza. E a Bíblia diz, sendo piedoso, tendo uma aparência de cristão, tendo uma aparência de eu sou e estou com Deus. E a gente sabe que sempre você, vez por outra, sempre, está tendo aquele desvio de conduta, está tendo um problemazinho, sempre problema na igreja, sempre problema com alguém, sempre problema de pecados, e é preciso ser acompanhado. E quando eu digo para você, é melhor manifestar do que nunca, porque a pessoa que se manifesta, ela expõe logo a dor dela, diz, Senhor, eu quero desesperadamente minha libertação. Agora, lembrando que uma libertação, ela não acontece só porque a gente orou por você e tchau. Ai, graças a Deus, me senti muito bem. Se a gente orar por você de novo, você manifesta de novo. Se para a semana a gente orar por você, você manifesta de novo. Pastor, e onde é que fica essa libertação? Conhecimento da palavra e confronto. A igreja que não trabalha confrontando com libertação é uma igreja possessa de crentes processos, de gente que diz eu vou para o céu, mas vai para o inferno, cheio de demônios, gente que está com espíritos incubados. Existe um espírito chamado espírito exulírico. Uma vez, lá no bairro Petrópolis, eu e minha esposa estávamos trabalhando em uma rua, e uma senhora diretora de um círculo de oração de uma igreja grande e muito famosa no meio evangélico, inclusive Caruaru tem uma das maiores igrejas dela, não vou citar o nome, mas você já dá uma matando aí a charada. Essa mulher era diretora do círculo de oração dessa igreja, e aí minha esposa, ela fez uma venda, essa senhora, e aí minha esposa contou umas coisas dessa mulher, e ela disse, filho, eu vou ter que voltar lá para receber tal dia. Eu disse para ela, a gente vai junto, quando eu chegar lá, eu deixo você com ela, eu digo, tu fica aqui, daqui a meia hora eu volto. Daqui a meia hora. Tem problema não, irmã? Não, meu querido, meu amado, meu idolatrado. Pode ficar à vontade. Resumindo, minha esposa ficou lá. E ela disse, hoje eu vou apertar aquele espírito maligno, religioso, que aquela mulher é uma religiosa, ela tem muito problema espiritual. Mas não deu outra. A minha esposa ficou lá com ela. Irmã, conversa vai, vamos fazer uma oração? Ela já sabendo que eu ia voltar rápido, vamos. Foi orar na mulher, irmãos, essa mulher manifestou com a pomba gira, líder do grupo de oração de uma das grandes igrejas aqui, líder do grupo de oração. Você sabe que você é líder de grupo de oração? É algo muito sério, amados. E aí minha esposa orou, aquela mulher manifestou com aquele espírito maligno, e foi um pega para capar muito grande. Quando eu cheguei, ainda estava no finalzinho, foi? Ela estava lá agarrada ainda com a mulher, e eu cheguei e só fiquei olhando. Aquela senhora tinha 2 filhas, e as 2 filhas tinham problema, irmão. Porque geralmente quando os pais têm esses problemas, os filhos têm também o mesmo problema. Você viu ontem aqui, eu estava orando numa criança aqui, acho que aquele menino tem 5 anos, desse tamanho aqui.
E quando eu fui orar nele, ele riu para mim, ele fez uma cara de deboche para o meu lado rindo. E aí eu fiz, mas vamos orar assim mesmo, né? Ele, e aí ficou rindo para mim. Eu disse, Satanás, você está nele, manifesta, irmãos. Quando ele viu o toque do demônio nele, ele começou logo a se tremer todinho, aí ele sentiu nele. Então, essas pessoas, quando tem esses espíritos nos pais, os filhos vão precisar de acompanhar o pai dentro do lugar onde você congrega. Você não tem que soltar teu filho para o vizinho teu criar, não. Quem tem que criar teu filho é você. Tem a história de quem pariu Mateus, que cuide. Você tem que tirar o carrapicho do teu filho junto com teus líderes espirituais. Então essa coisa de, não, mas lá em tal lugar é muito bacana também. Mas teu filho não tem identidade. Teu filho precisa ter a identidade de um pai espiritual. E o pai espiritual são seus pastores, o seu pastor, se referindo ao homem, ao macho que está na frente da liderança do ministério, porque o pastor se junta com o teu marido, e aí a gente trabalha junto na vida dos seus filhos. Os pais, o homem não é quem dá identidade aos filhos, biológico. Então, do mesmo jeito na igreja, amado, aí quando a gente não entende isso, a gente acha que não é nada demais, não. Foi o que aconteceu lá na minha casa. Um ia para um canto, o outro ia para o outro, eu ia para outro lugar, o outro ia para outro canto, minha mãe ia para um canto, meu pai ia para outro. Teve um dia que meu pai disse, sabe de uma coisa? Eu não quero mais saber de igreja. Se desviou por 30 anos, só não foi para o inferno, porque Deus nos deu em nossas mãos a grande missão de salvar o nosso pai da mão de Satanás. E eu quero dizer para você que é isso que o diabo faz. O diabo não quer destruir a sua casa, colocando seu filho lá na balada. O diabo não quer destruir sua família, colocando seu filho junto com aquela turma para fumar maconha, cheirar crack, ou cheirar cocaína, fumar o crack. Não, ele quer botar dentro de um lugar que é parecido com o lugar que você acha. E a gente precisa tem que estar debaixo dos nossos olhos. Principalmente quando ele é menor de idade. Porque maior de idade, ele toma o destino dele, ele já pode fazer o que quer. Aí agora você precisa entender que quando Jesus diz assim, quem crê em mim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Senhor começa a falar sobre uma questão de crer em obediência, de viver uma vida para o Senhor, de procurar estruturar a sua casa, a sua família, você, todos numa obediência ao Senhor, amados. E aí, continuando, a Bíblia relata aqui, o Senhor diz assim, vossos pais comeram o pão ou o maná no deserto e morreram. Ou seja, lembra quando Israel saiu lá da mão de Faraó, que vinha o maná, caía do céu, todos os dias eles comiam? Então, aquilo ali, ele fala sobre, eles comeram aquilo, o maná no deserto, e morreram. Aí ele se refere a Jesus, versículo 50, este é o pão vivo que desceu, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Aí ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, ele está dizendo comer. Comer significa, eu tenho que me aliançar em Cristo, de uma forma, quando eu como, me alimento da carne, significa a aliança em Cristo, eu começo a ter uma coisa em mim agora. Quando a minha carne se une, o meu espírito se une com o Senhor, eu me torno um espírito com Ele. Amém ou não amém? E quando eu como da carne, eu como do sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, e Ele nesse sacrifício, Ele simplesmente ativa em mim a vida dEle em mim, e por ativar a vida dEle em mim, eu agora passo a ter comportamentos diferentes. Eu começo a ter agora um envolvimento maior com o seu reino, eu começo a ter agora um envolvimento maior com a obra dele, eu começo agora a valorizar a obra do Senhor, a valorizar a santidade, a valorizar a comunhão dentro da minha casa. Tudo isso,
eu começo agora a valorizar, priorizar Deus na minha vida em tudo. Então, quando ele diz, quem comer, viverá eternamente, isso significa aliança. Aí ele fala aqui, versículo 52, disputavam os judeus entre si, dizendo, como este pode dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade, versículo 53, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem, não beberes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Irmão, sabe o que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está falando sobre mudança. Há uma mudança, quem come da carne, quem bebe do sangue, significa, há uma aliança, e na aliança você se compromete, diga, na aliança eu me comprometo. Eu preciso entender isso, irmãos, enquanto eu não entendia isso, eu vivia de todo jeito, deixar a vida me levar na igreja. Então eu não frutificava, eu não trabalhava, eu pecava, e para mim era mesmo que nada. Ou seja, precisava se haver um despertar, alguém tinha que bater forte, para que eu me acordasse para a realidade de que o cristianismo, a vida que eu levava, era uma vida sem compromisso com o Senhor. E o Senhor disse para mim, filho, é preciso você ter uma mudança radical em sua vida. E eu disse, pai, é verdade. E nós precisamos deixar essa ficha cair dentro da gente. Versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Agora versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou igualmente, eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim o que? Viverá. Agora eu vou entrar num assunto aqui, que talvez vai mexer um pouquinho com você. Essa parte que diz aqui, ó, versículo 56, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vamos ler comigo? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu... Como é que você permanece nele? Você acha? Irmãos, você permanece, a primeira coisa que você precisa fazer é uma aliança com Jesus, tá certo? Agora você vai permanecer nele de uma forma simples. Lembra da ministração de ontem? A sua boca é manancial de vida. Essa forma simples, eu quero que você abra a sua Bíblia ainda no livro de João, é no capítulo 15 de João. Você vai entender o que é permanecer nele, porque você leu agorinha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como é que eu permaneço nele? E ele permanece em mim. João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, o que é que acontece? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como é que eu permaneço nele? Eu permaneço nele procurando obedecer. Eu permaneço nele procurando negar a carne. Essa semana teve um discípulo que perguntou, pastor, como é que a gente faz para não repetir os mesmos erros, ou sei lá, cometer? Eu digo, simplesmente procurar andar no Espírito. Quem é que consegue andar no Espírito 100% sem nunca errar? Ninguém, irmão. Mas o Senhor nos fala sobre procurar não fazer as vontades da carne. E aí quando você procura isso, você começa andando nele e ele em você. Só que tem um segredo para você permanecer nele, é você permanecer na palavra. Sabe por que muitas vezes a gente erra tanto? Porque a gente só permanece nele de boca, mas a palavra não está em nós. Sabe quando você sabe que a palavra não está em você? Quando você não memoriza textos bíblicos, quando você não lê a palavra, quando você não medita na palavra. A palavra, ela é importante. Eu preciso meditar na palavra, eu preciso comer a palavra. O que é que diz Provérbios 4:20? Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque a palavra é vida para mim. Então eu preciso agora analisar João 15, versículo
7, ele diz: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Então, quando ele fala permanecer, é que é necessário você ler a palavra. Diga ao seu vizinho: é necessário a gente ler a palavra. É necessário você conhecer a palavra. É necessário você memorizar textos bíblicos, para você permanecer nele. Ô pastor, por que eu preciso conhecer muito a Bíblia, textos bíblicos? Porque, amados, é no texto bíblico que você expulsa os desejos da sua carne. Está escrito, Satanás. Está escrito, carnalidade que se levanta em mim agora. É ou não é? Lembra que o diabo chega para Jesus, ele com fome. Você sabe que quando a gente está com desejo de pecar, a coisa que alimenta a gente é aquele pecado facilitado na frente da gente. Sim ou não? É ou não é? É isso mesmo. Olha, você está com uma tentação na área sensual. O que vai te alimentar? Ou você entrar na pornografia, ou você cair na fornicação ou no adultério. E se isso está fácil, é pão com manteiga, café com leite. Pá, você cai logo. Jesus estava com fome. Jesus precisava de pão com leite, café com manteiga e um queijinho quentinho. E Jesus sabia que se ele dissesse: haja pão, haja café, haja manteiguinha gostosa, fração de segundos. Por quê, pastor? Por que vocês não lembram não, quando Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e disse para os discípulos: sirvam esse povo. Mas mestre, só tem 5 pães e 2 peixes. Pai, sempre te deu graças, porque e ele orou e multiplicou. Multiplicou ou não multiplicou? Jesus tinha poder ou não tinha de transformar as pedras em pães? Jesus disse para Satanás: não só está escrito, olha o poder da palavra, se as minhas palavras permanecerem em vocês, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? Então eu preciso entender, para permanecer em Cristo, eu tenho que fazer a minha parte, procurando viver uma vida com Ele, mas também eu devo entender que é a palavra que tem poder. Vem aquilo sobre você, você diz: está cancelado. Você está com raiva de alguém, magoado com alguém, eu não aceito isso em mim. Em nome de Jesus, o amor de Deus foi derramado em meu coração, como dizem lá em Romanos 5,5, eu sou capaz de amar, eu sou capaz de perdoar. O Senhor disse que eu devo perdoar aquele que me fere. Senhor, obrigado, porque eu tenho força para perdoar fulano, e a sua carne não quer dizer isso. Você não diz isso de paixão, de amor, você diz sentindo: não estou afim de dizer isso. Mas não é você não é esse sentimento que diz assim. Você já pensou alguém te ferir e você dizer assim: em nome de Jesus eu perdoo fulano, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dele, eu declaro que em nome de Jesus eu perdoo ele naquilo que ele falou, naquilo que ele me feriu, em nome de Jesus eu abençoo a vida dele. O cara te feriu, te fez uma raiva danada. Você acha que você vai ter um coração cheio de alegria para você dizer isso? Porque você não é aquilo que você sente na carne, você é aquilo que você é no espírito. Por isso, quando o Senhor diz perdoai, Ele está falando que esse perdão não é porque eu sinto alegria, felicidade. Ele está dizendo: é porque você simplesmente é espiritual, e o espiritual se rende às coisas do Espírito. Então, quando Ele diz: e as minhas palavras permanecem em vós, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí ele vai falar sobre essa questão de você realmente fazer como ele manda. A palavra tem que permanecer. Diga: a palavra tem que permanecer em mim. Olha o que é que diz aqui no mesmo capítulo, capítulo 15, versículo 4: permanecei em mim. Parecido, né, com o que a gente leu. E eu permanecerei em vós. Vamos ler o contrário. Se vocês não permanecerem em mim, eu também não vou permanecer em vocês. Aí ele diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quer que eu explique isso aqui? Simples, preste atenção. Ele fala primeiro: permaneça em mim, eu permaneço em vocês.
Depois ele vai dizer: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que é que significa isso? Vocês não poderão dar o fruto que Cristo tem e é, se vocês não estiverem nele. Então, se eu sou uma pessoa cheia de ódio, de mágoa, de rancor, raiva do meu pai, raiva da minha mãe, guardo mágoa, olha, tudo, aconteceu coisas lá no passado e eu continuo firme naquela raiva, naquele ódio. Se eu pudesse, eu matava. Não, vamos orar por ele. Eu vou orar para Satanás levar ele. Isso não é o que Cristo tem. Você não está nele. Meu Deus, pastor. Conhecereis a árvore pelos frutos. Eu preciso entender que é essa verdade que o Senhor está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Quando ele diz, cara, que negócio interessante. Quando ele diz aqui, que você, que eu, não podemos dar esse fruto se não permanecer nele, ele está dizendo assim: vocês só vão conseguir andar como realmente vocês devem andar, se vocês permanecerem em mim. Aliás, se vocês estiverem em mim. Não tem aquela coisa, não estou afim de culto, não estou afim de adorar, não estou afim de buscar, estou afim de pecar, estou afim de meter a cara no mundo. Significa, amados, que nós vamos precisar fazer uma introspecção, analisar quem é que está em mim, quem sou eu sou nascido de Deus ou não? Porque isso é muito simples e fácil de se resolver, quando você descobre o erro que está. Quando a gente descobre um erro, a gente continua no erro, amém? A gente conserta o erro. Então, se eu descubro que eu tenho sementes dentro de mim, que não são sementes divinas, eu tenho que consertar a minha vida nessa área. Olha para cá, preste atenção. A Bíblia diz que a palavra de Deus é semente, amém ou não amém? E a Bíblia diz também uma coisa muito forte, que você, o nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Diga comigo, o nascido de Deus, diga com mais convicção, diga: o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Amém ou não amém? Porque o que permanece nele é o que, gente? A divina semente. Então, se eu estou pecando hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia, estou vivendo uma vida promíscua, sempre estou errando, e em vez em quando eu peço perdão a Deus no atacado: Senhor, me perdoa em nome de Jesus por tudo que eu fiz. Você nem se lembra. Aí amanhã começa tudo de novo: pecado, 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 pecado. A divina semente está precisando entrar em você. Amém ou não amém? Então, isso não é uma mensagem para te condenar. Isso é uma mensagem para você ter os seus olhos espirituais abertos. Diga ao seu vizinho: Deus está abrindo os nossos olhos aqui. Queridos, vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz amém aí. Amém. Vocês estão com uma cara de sono hoje aqui. Ou é eu que estou com sono? Porque eu fui dormir tarde demais, porque me atrapalharam ontem. Vamos lá. 1 de João, daqui a pouco a gente volta para o mesmo lugar, não estava? 1 de João, capítulo 4. Capítulo 3, versículo 9. Vamos a partir do versículo 7. É preciso hoje você entender, irmãos, essa mensagem, depois da mensagem que você recebeu sobre nascer de novo, essa mensagem, ela é muito importante para a sua vida, porque você vai precisar agora saber, fazer uma introspecção, descobrir se você nasceu ou não nasceu de novo. Pastor, mas quem é que não peca? Queridos, eu estou falando sobre um crente que peca todo dia, que vive todo dia pecando, pedindo perdão e atacado ao Senhor: Senhor, me perdoe todos os meus pecados. Diga, pecado tem nome. Então eu estou falando sobre alguém que continua naquilo ali, e o Senhor está dizendo: olha, tem uma forma de você ser transformado, é quando você começa descobrindo quem é você. Peraí, quando você está doente, você vai procurar quem? O padeiro ou o médico? Mas você procura o médico para quê? Para ser curado, para se tratar, sim ou não? Ou você deixa aquela doença se alastrar dentro do seu corpo?
Não deixa. Sim, porque você quer cuidar do seu corpo. Do mesmo jeito é nas questões espirituais. São as questões espirituais. Você precisa entender que se você está doente, você tem que se expor ao médico dos médicos, que é Jesus, e dizer: Senhor, olha para mim, o negócio está errado. A minha vida, eu não posso continuar desse jeitão. Porque, meus amados, passa a vida toda dentro da igreja. E se você vive numa igreja em que Satanás não for cutucado com vara curta, você vai ver lá depois dessa vida. Você fica enganado naquele lugar. Satanás tem que receber fogo, amado. Você tem que dar um cutucão no capeta, o diabo está lá dentro da pessoa, se manifesta. Há tempos atrás tinha uma pessoa aqui na igreja que foi até líder de oração aqui da igreja. E aí eu olhei assim, teve uns comportamentos que eu disse: pode botar a mão na cabeça dela que ela tem demônio. A minha esposa olhou, chegou e fez: filho, pode botar a mão na cabeça dela. Tem um espírito maligno ali. Tem um demônio ali que está agindo. Porque a partir da hora que você está na liderança de algo, e você cria problema, você cria contenda, você cria confusão, você cria problema, problema em cima de problema, problema com os filhos do pastor, problema com as noras, problemas com líderes da igreja, problemas com pessoas. É uma pessoa cheia de problemas. Você tem demônio na sua vida. Não tem outra coisa não para te dizer. E eu disse para minha esposa: pode apertar. Vai ter uma hora que Deus vai permitir que algo aconteça e ela vai pedir oração. Poucos dias depois, se eu não me engano foi 3 ou foi 4 dias depois, ela chegou aqui e disse: pastor, eu preciso de uma oração sua. E quando a pastora botou a mão aqui, nesse cantinho aqui, começou a manifestar. E lá fora o esposo começou a olhar aqui para dentro da igreja. E começou a... Não tem aquela coisa: vamos desviar todo mundo aqui, ó, ei, olha para mim agora. Nada. Aí foi que a minha esposa disse: você está vendo? Que muitas vezes não é só estar lá, no altar. Sabe aquela irmã que eu disse, que da grande igreja, que era líder de oração, que manifestou feio? Aquilo não é problema da igreja, não. Não é, não. O problema está na pessoa. E é por isso que muitas vezes, quando a gente vai orar em você, a gente não perdoa, não. Bota a mão e diz: vai, demônio. Eu sei que tem demônio aí, sai daí agora. Esse dia um irmão foi lá em casa pedir oração. Irmão daqui da igreja. Não vou dizer quem é, mas ele sabe. Ele vendo essa mensagem, está me vendo aqui, falando aqui, ele sabe que foi assim. Eu não vou falar teu nome não, irmão, não preocupa não. E ele: pastor, tem uma coisa errada em mim. Botamos a mão, manifestou. Um espírito de tranca-rua, demônio. Olha, aqui na igreja. E o que era que o espírito estava fazendo? Enganando aquele homem. Aqui, graças a Deus que ele está liberto agora. Você está liberto, irmão. Ele estava aqui enganando. Já fazia uns anos que estava com a gente. Então eu quero que você entenda que essas ministrações não são ministradas nos altares da igreja, não. Porque a ministração que enche igreja é a igreja que a bênção vai chegar, o carro novo vai chegar, a glória do Senhor na sua casa, vai haver um novo... É isso que todo mundo gosta, e até profetizar diretamente. É isso que eu te digo. Esse que eu estou vendo, uma grande piscina. Ah, pastor, na minha casa já tem piscina, não é assim, Bruno? Não, me enganei. O que tem gente que profetiza o que o outro tem e o que o outro vai ter, que nunca terá, não é brincadeira, mas tem gente que gosta de se enganar. Sabe qual é a melhor profecia? É aquela profecia que desafia você. Aquela que você diz: poxa, eu estou errado, tem alguma coisa errada em mim, eu não estou andando certo não, tem esse desvio de conduta, leva você para o inferno, dentro da igreja. Aquilo que eu disse para você, melhor lugar que Satanás pode acomodar um crente para levá-lo para o inferno, é deixá-lo dentro da igreja e enganar. Já vi gente se manifestando, dizendo: eu engano ele o tempo todo. Quando chega a hora de ir para o culto, eu dou um sono nele, ele olha, dorme. Ele fica morto de sono. Eu coloco dor no corpo dele. Ai, trabalhei muito, estou com o corpo todo doído, dorme. Quem já viu isso aqui na igreja? Gente que acontece isso. Dá uma dor de cabeça. Ai, meu Deus, que dor de cabeça. Tomar um comprimido, acho que eu vou me deitar ali um pouquinho. Eu já vi os espíritos fazerem isso com pessoas daqui.
Gente que está na igreja de boa. E quando se ora fortemente, pode ficar certo, amados, nós não vamos dar moleza a Satanás nesse ministério de jeito nenhum. Porque os cultos de libertação é para meter a mão na cabeça de gente aqui e dizer assim: Satanás, sai daí agora em nome de Jesus. E vai ter que manifestar, irmão. Você pode ser um crente aqui que passa 8, 10 anos aqui dentro dessa igreja e está lá. A gente vê sinal, você sinaliza o tempo todo. Vai chegar uma hora, em nome de Jesus, que aquele espírito vai dar um pulo, ele vai gritar e vai dizer: eu estou aqui. Não adianta mais não, que eu não consigo mais esconder, porque nada vai ficar oculto que não seja revelado, porque o Espírito Santo vai fazer a libertação na tua vida por completo. Não é só, eu estou na videira, eu estou no Senhor, eu tenho que frutificar como meu Senhor frutifica. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, olha que coisa linda, não vos deixeis enganar por ninguém. Diga ao seu vizinho: não se deixe enganar por ninguém, irmão. Pregação bonita, igreja cheia de evento, tudo lindo, não se deixe enganar por ninguém. Satanás sabe como trabalhar e enganar. Aquele que pratica a justiça é o quê? Justo, assim como ele é justo, não é assim? Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de quem? Do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de quê? Do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha para mim, quem é que permanece em você? A divina semente vai fazer você obedecer. A divina semente, irmãos, eu não estou dizendo que você está isento de ter desejos. Eu não estou dizendo que você não está isento de ter, sabe, tara, vamos ser bem forte assim. Eu não estou dizendo que você está isento disso. Eu não estou dizendo que você vai ser tão perfeito, sabe, que você nunca mais, você vai ter tudo isso em você. Continua os desejos da carne. Se você era um cara que bebia, de vez em quando você vai sentir o cheiro da cerveja. Ainda vai ter um pouquinho ali na sua carnalidade, um espírito demoníaco, um Exu caneco vivo, um Zé Pelintra, fazendo você querer voltar para lá, porque ele está esperando você voltar. Se você voltar, se prepare. Você que tinha muito essa questão da promiscuidade, você que é aquela pessoa que, sabe, você sabe o que é que o Espírito Santo está falando. De vez em quando volta, vai passar na sua carne, mas na sua carnalidade você vai dizer: está escrito, Satanás. Porque Jesus tinha necessidade na carne de comer. E ele disse: está escrito. E é na carne que vai manifestar esses desejos. Aí são desejos sexuais. Desejo de língua grande. Sabe quem é a língua grande, pessoal? Falar muito dos outros. Vem o ódio. Vai manifestar tudo isso. Você não está no corpo carnal, a carne luta contra quem? Contra o Espírito. A divina semente, quando está em você, você ativa ela na hora, você abre a boca e diz: está cancelado em nome de Jesus. É simples, irmão. Você tem que entender o teu corpo e entender o teu corpo físico e o teu corpo espiritual. Vai manifestar tanta coisa que você nem imagina. De vez em quando vai dar desejo de você olhar pornografia. Ninguém faz isso aqui, graças a Deus. Eu estou vendo umas asinhas em cada um. É uma santidade. Se sorrir, aí é que é pior, é você mesmo. Todo mundo saindo agora. Só o senhor, né, pastor? Queridos, está na nossa carne. A gente tem que dizer: calma, para, vai embora. E eu vou te dizer uma coisa aqui, porque é algo que Deus está falando no meu coração. Quando fluir o desejo, ele dá um impacto em você. Na mesma hora do impacto, não deixa ele crescer. Joga uma bomba nele. Amém ou não amém? Porque senão vai destruir você. Eu estava olhando essa guerra da Ucrânia. Os caras jogando, lançando bombas. Quem tem os contramísseis, destrói o míssil que está indo ao seu encontro. Namora. Não deixa chegar lá. Não, vou ficar só mirando. Vamos deixar. Quando ele estiver bem pertinho, a gente solta o contramíssil. Vai fazer isso.
e vai detonar você com tudo. O pecado é, olha, nós temos que ter o míssil do Senhor. Fluiu, o bicho subiu lá do outro lado, você já vai embora. Eu não aceito isso. Eu não aceito voltar para o que eu era. Eu não aceito esses desvios de conduta em mim. Eu não aceito esse mal na minha vida, em nome de Jesus. Pode sair agora. E olha, você vai começar a entender. É quando a palavra permanece. Porque a palavra, ela pode chegar. Por exemplo, vem cá, Ari. Eu posso chegar e entregar essa Bíblia a Ari aqui. Tá certo? Está na mão dele. Para essa Bíblia permanecer na mão dele, ele vai ter que o quê? Vai ter que o quê? Eu vou tentar, ó, não consegui. Eu vou tentar, não consegui. Eu não consigo. Imagina, uma mão tentando puxar duas mãozinhas dessa, consegue? A palavra tem que permanecer em você assim, ó. Você não vai roubar de mim essa palavra, Satanás. Você está repreendido em nome de Jesus. Obrigado, Ari. Pode dar um forte aplauso pela vida dele. Glória a Deus. Ó, sentiu desejo, míssil, pronto. Ele não vai desistir de você não, viu? Diga ao seu vizinho, Satanás não desiste nem tão cedo. Ele vai tentar você de novo. Você não vai transformar essas pedras em pães, Jesus? Não, porque não só de pão viverá quem? Mas de toda palavra que procede da boca de quem? De quem? De Deus. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer outro acordo? Bora. Qual é o próximo acordo? Bem, eu vou te levar à cidade santa e vou te colocar em cima do pináculo. Está escrito em Mateus capítulo 4. E aí ele levou Jesus, então o diabo o levou à cidade santa, Mateus 4, versículo 5, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos teus anjos, ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Foi o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que você está dizendo aqui? O que é que está falando aqui? Você vai ser tentado uma vez, pelo pão, pelo sucesso, pelas coisas. Não facilite não. Diga ao seu vizinho, não facilita não, viu, irmão? Diga, tu pode escorregar e cair. É ou não é? Aí Jesus é levado para, olha aqui, eu te dou o sucesso. Olha aqui o templo, do templo, de cima do templo, te darei tudo isso aqui, ó. Olha as cidades, olha os carros, olha as empresas, olha os shows, olha os aplausos, olha o sucesso. Olha a vida que você vai ter. O cara perde a visão nas coisas de Deus. Já não vai para culto, já não se envolve com as coisas de Deus, com o reino de Deus. O cara começa a perder visão por negócio. O cara começa a perder visão por um rabo de saia lá fora. O cara vai perdendo tudo. A mulher do mesmo jeito. Aí começa, eu não vou no culto. Não adianta eu estar na igreja. Você não permaneceu na palavra. Tem que lançar um míssil dizendo, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque tem muita gente que pode levar você a um momento de fracasso, de fraqueza sua, e você dizer assim, eu vou orar em nome de Jesus, nada vai acontecer comigo. Vai, irmão. O Senhor está dizendo, passa longe do precipício da dor, da morte, passa longe do precipício do pecado. Não é aquela história do súdito que ele tinha, o rei tinha vários súditos, e ele precisava de um guia para a carruagem real. E ele chega e diz assim, olha, ele chama lá o líder principal e diz, eu quero contratar um piloto de carruagem, desses que sabe o que está fazendo. Procura aí dentro. Quem é o melhor? Aí vai um cara, se apresentaram diante da liderança que ia fazer o teste. 10 homens fizeram os testes, e o rei só olhando, reprova esse, reprova aquele, sai reprovando, e aí ficaram apenas 2, e aí o rei disse, só ficou vocês 2 aí,
Então, vamos fazer uma manobra na prática? Vamos. Mas só que essa manobra na prática, eu vou perguntar a você o 9º e a você o 10º, que se tornaram o 1º e 2º lugar. Se o rei estivesse com sua família real dentro de uma carruagem, ou dentro da carruagem, e você estivesse conduzindo a carruagem, se você, sabendo que o rei tem uma vida muito importante, que precisa ter muitos longos dias de vida, porque tem muita coisa a fazer nessa terra, e é toda a sua família também, que é a família que vai herdar o trono. Nós estivéssemos dentro da carruagem, se você fosse fazer uma manobra, e soubesse que lá tem um precipício enorme ali na frente, o que era que você faria? Aí o soberbo, cheio de ego, disse: Senhor rei, sabendo eu que o Senhor, a nossa majestade, estando dentro da nossa carruagem, da carruagem do Senhor, eu procuro ser, ou ter, mostrar que sou hábil. Eu passaria o mais próximo ao abismo, fazia a manobra e voltava de novo para o lugar da posição em que eu deveria estar, ou voltar e ficar. Que todos me observariam e veriam que eu sou o cara top e que faço manobras perigosas, mas a vida do meu rei não está em jogo. Ao rei fez o quê? Parabéns. Você, o último, se você soubesse, fez as mesmas perguntas, e que o rei, estando a majestade dentro da carruagem, a esposa, filhos, os herdeiros do trono, dentro daquela carruagem, qual seria o tipo de manobra que você faria, sabendo você que você iria ter um abismo diante dos seus olhos? Como você me conduziria? Conduziria nossas vidas dentro da carruagem. Aí ele olha para o rei e diz: Senhor rei, estando o Senhor, minha majestade, dentro da nossa carruagem, estando os seus filhos herdeiros do trono dentro da carruagem, eu pensaria muito, eu sou muito comedido, eu passaria o mais distante possível do abismo. Sabe o que significa isso? Não facilite com o pecado, porque você tem uma habilidade de dizer: sai, Satanás. Ou você hoje está muito forte, amanhã você está forte. Não facilite. Você precisa entender que para a divina semente permanecer, você tem que lutar para ela permanecer. Para você viver uma vida de santidade, e essa divina semente está em você e continuar em você, você precisa praticar. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, você tem que praticar o fruto do Espírito. A carnalidade, quanto mais praticada, mais forte em você, mais você cai, mais você se lança dentro do abismo, meu amado. Jesus disse, ele mostra aqui os tipos de tentação. Jesus teve fome, Jesus foi tentado ao sucesso, Jesus foi tentado com as coisas do mundo, e Jesus responde claramente: mesmo eu sabendo que existem anjos, mesmo eu sabendo que eu poderia me lançar agora daqui desse pináculo, chamar a atenção de todos os reinos, todo mundo da terra, mesmo sabendo disso, o Senhor disse: eu preciso, e eu prefiro ser bíblico: não tentarás o Senhor teu Deus. Diga ao seu vizinho: mas Satanás ainda não desiste. Diga, é só para terminar, irmão, agora. Vai de novo o diabo, o desgraçado não desiste não, irmãos. Por isso que o Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando é que você resiste a Satanás? Quando a Bíblia diz que você se sujeita a Deus. Se sujeitar a Deus, se sujeitar à palavra. E aí no final termina aqui Jesus, olha, versículo 8 de Mateus 4: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, né? E ele disse: tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê? Darás culto. Irmãos, olha para mim, tem muito crente que se rende a Satanás. Rapidinho, é uma festa de um amigo, troca por um culto. Rapidinho, é uma saidinha com fulano, deixa os cultos para lá. Rapidinho, você se envolve logo com os reinos do mundo. A pessoa tira você da visão, coloca você num negócio ilícito. Rapidinho, Satanás diz: tu vai ganhar dinheiro nesse negócio, tu vai ver que esse negócio é uma bênção. Ele usa até os jargões crentez. Isso aqui vai ser uma bênção, rapaz, nós vamos ganhar dinheiro nisso. Você sabe que é uma coisa que não é lícito. Você sabe que é algo que vai tirar a sua paz. Você sabe que é algo que vai estender sobre a sua geração a maldição. Mas você diz, Satanás vai diz, se ele se render aqui, já era. Aí a pessoa se rende. Irmãos, Deus está falando com você. Cuidado com os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo tira você da presença de Deus, porque você tem que permanecer no Senhor, permanecendo na palavra, declarando a palavra, permanecendo no Senhor. E aí eu termino dizendo uma coisa. Diga, vamos ficar em pé agora. Diga comigo bem forte, enche os seus pulmões de ar e diga assim: todo aquele que permanecer no Senhor é coroado, é abençoado. Deus amado, olha para mim, Deus o retribui. Olha o que foi que Jesus fez. Versículo 11. Depois de Jesus ser tentado, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Não dá tempo para a gente terminar como eu queria lá atrás, mas fica com essa palavra. Você quer ser servido pelos anjos? Obedeça o que você ouviu hoje à noite, hoje pela manhã. Obedeça a você que está ouvindo agora essa ministração. Tenha cuidado, veja como está a sua vida, coloque sua vida no altar, deixa o Senhor ser o teu Senhor, não apenas o teu Salvador, porque o Salvador, você pode perder Ele, mas como Senhor, Ele vai fazer uma obra na tua vida, porque Senhor, você obedece a Ele e a coisa dá certo. Diga amém por isso.